Hoje, estamos explorando Angkor, o maior complexo religioso já construído no planeta e uma das maiores maravilhas arqueológicas da humanidade. Angkor foi a capital do Império Khmer, uma civilização que dominou grande parte do Sudeste Asiático entre os séculos 9 e 15. Por 6 séculos, essa potência militar dominou o Sudeste Asiático, em territórios do Camboja, grande parte da Tailândia, o sul do Laos e uma parte do Vietnã. Angkor é o maior assentamento complexo já construído pela humanidade, antes da Revolução Industrial. O mistério era descobrir o grande sucesso do Império e como ele colapsou repentinamente. Não havia sinais de invasão, praga ou catástrofe. A descoberta de canais, estradas e reservatórios, um sistema hídrico, é uma chave importante do quebra-cabeça. Ali a gente consegue entender que foi uma sociedade mais complexa. Como a civilização consegue dominar e solucionar os problemas da época. Este é o Angkor Wat, construído no século XII pelo rei Suryavarman II. Inicialmente foi dedicado ao deus hindu Vishnu. Mais tarde, se tornou um templo budista. Angkor é uma construção cosmológica hindu. Após cerca de 400 anos, se tornou budista, até a sua queda. O nível de detalhe é surpreendente. Uma das características mais impressionantes é a simetria. O templo é planejado seguindo eixos. Torres alinhadas, corredores e escadarias posicionados, proporções matemáticas repetidas em uma geometria perfeita. O entalhamento micrométrico dos desenhos na pedra, a forma como o sol reflete, é uma verdadeira obra de arte.
A engenharia é tão complexa e tão fenomenal, todas as pedras são precisamente cortadas e encaixadas sem argamassa. Os encaixes perfeitos até mesmo no piso. As pedras utilizadas para a construção foram extraídas da colina Fonculen, a cerca de 40 quilômetros daqui. Se tornou patrimônio da Unesco em 1992. Utilizaram milhões de blocos de arenito. Cada bloco pesa centenas de quilos ou até toneladas. E tudo foi transportado sem caminhões ou guindastes. Aqui eles estão fazendo a restauração de alguns pontos do templo. Angkor possui quase 800 metros de esculturas contínuas, que contam a vida cotidiana, um poema indiano e o cosmos hindu. Consegue imaginar talhar isso na pedra? O Camboja tem basicamente duas estações, chuvosa e seca. Por 6 meses chove intensamente e outros 6 meses há uma seca severa. Inclusive, recém choveu. Nós estamos na época das monções. O sucesso dessa civilização foi a habilidade em construir soluções hídricas para suprir a extrema seca. Os Khmer construíram gigantescos reservatórios artificiais, conectados por uma grande rede de canais e diques. E realmente gigantescos, com dimensões quilométricas. A
As construções são elevadas do solo, formando assim um fosso que ajudava no controle das águas, especialmente durante as monções. O sucesso do Império não foi só militar. A habilidade em desenvolver mecanismos hídricos é que garantiu a estabilidade do complexo por tantos séculos. Todos os detalhes se estendem nas alturas, nos telhados, nos contramarcos. Enquanto Angkor Wat impressiona pela grandiosidade, o Bayon foi projetado para transmitir uma mensagem. O rei estava presente em todos os lugares. Seus rostos continuam observando quem visita a antiga capital Khmer. Bayon é famoso pelos enormes rostos esculpidos em pedra. Cada face tem aproximadamente 4 metros de altura. O poder da arquitetura e da engenharia, e estar vendo isso com os próprios olhos, especialmente para mim, arquiteta, é um sentimento inexplicável, inexplicável. São mais de 200 rostos. Um instrumento musical. Cara, isso é incrível, incrível. Olha ela aqui, a roda. Estas gravuras são na área externa do templo. É fascinante o nível de detalhe.
e são famosos por um detalhe: o leve sorriso. Muitos chamam de sorriso de Angkor. Existe algo hipnotizante nesses rostos. O sorriso discreto parece mudar dependendo do ângulo em que observamos. Baphuon foi construído cerca de 100 anos antes de Angkor Wat. Na época, era considerado um dos maiores e mais impressionantes templos do Império Khmer. As construções que seriam só para deuses se mostraram uma precisa engenharia. O templo foi construído no estilo montanha. Seu formato simboliza o Monte Meru, a montanha sagrada na mitologia hindu, e contemplado para o deus Shiva. A construção tem aproximadamente 50 metros de altura, 3 níveis e utilizando blocos de granito. Uma característica importante é a grande passarela sustentada por colunas. São cerca de 200 metros até o templo. É conhecido como o maior quebra-cabeça arqueológico do mundo. Baphuon quase desapareceu. Então, na década de 1960, arqueólogos franceses desmontaram grande parte do templo para restaurá-lo. São mais de 300 mil blocos de pedra e a reconstrução levou décadas. O Terraço dos Elefantes foi o centro da vida política. Era uma espécie de arquibancada real, de onde o imperador observava os grandes eventos, desfiles militares, cerimônias religiosas, procissões, festivais. O terraço possui cerca de 350 metros de comprimento. Se Angkor Wat era o coração espiritual, o Terraço dos Elefantes era o palco onde o poder político do Império era exibido para toda a população. Quando colapsou, o complexo ficou perdido por cerca de 400 anos, até a exploração francesa, em 1860, explanar para o mundo. Vimanakas é um dos templos mais antigos e misteriosos. Segundo uma antiga lenda, uma serpente dourada habitava este local e se transformava em mulher todas as noites. O rei precisava encontrá-la para garantir a prosperidade. Verdade ou mito, essa história mostra como religião, poder e tradição estavam profundamente ligados na antiga civilização Khmer. E como a gente está na época das monções, um banho de chuva. Praia Khan. Estamos diante de um lugar que não era apenas um templo. Aqui funcionavam escolas, centros religiosos, áreas administrativas e comunidades inteiras, que prediz uma sociedade complexa, organizada e avançada. A sensação aqui é de estar explorando uma cidade perdida. A cada passagem,
surge um novo corredor, um novo pátio. Este local mostra a transição entre o hinduísmo e o budismo. Ao caminhar, encontramos imagens budistas e elementos hindus, diferentes crenças convivendo no mesmo espaço. Todo o complexo é muito respeitado pelo povo, pois aqui perdura a história. Taprom é provavelmente o templo mais famoso depois de Angkor Wat. Conhecido pelas árvores que cresceram sobre as ruínas e ficou mundialmente famoso após o filme Tomb Raider. Também era um centro religioso e educacional. Inscrições encontradas no templo indicavam que ele sustentava uma comunidade gigantesca, com milhares de pessoas, sacerdotes, escribas, trabalhadores, dançarinas. O templo foi dedicado à mãe do rei. Aqui, parece que a natureza está retomando o que um dia pertenceu ao homem. Takeo chama atenção pela aparência simples e brutalista, sem as esculturas detalhadas. E isso tem uma razão. Ele nunca foi concluído. Durante a construção, ocorreu um evento considerado um mau presságio. Uma inscrição menciona que um raio atingiu o templo. Os sacerdotes, então, interpretaram isso como um sinal dos deuses, e as obras foram interrompidas. Isso aqui é muito insano. A escada é super íngreme, super alta. É um verdadeiro império. As escadas são super íngremes, e isso tem uma ideia simbólica. Quanto mais difícil a subida, mais próximo o fiel estaria dos deuses. As escadas são sempre muito curtinhas. E novamente, as construções elevadas. Todo o entorno do prédio, do templo, também é um grande reservatório. Toda a arquitetura foi pensada com um sistema hidráulico para o controle de água nas monções e o uso na extrema seca. Takeo revela os bastidores. O que vemos hoje é um esqueleto de pedra. A muralha de 3 quilômetros contém 5 portões de acesso. Quando vieram as décadas de secas severas, os canais e reservatórios sofreram grandes danos. Por muitos séculos, e com manutenção frequente, eles operaram e garantiram a estabilidade da mega cidade. Mas, somado às guerras, às mudanças climáticas e econômicas, Angkor desapareceu. Muitos historiadores dizem que Angkor não foi construída por pedras, foi construída pela água. Mas muito além de templos, ela se mostra engenharia precisa.
de complexos, de soluções. Simetria sempre. A gente veio num complexo de templos mais famosos de Siem Reap, no Camboja, para contemplar o sunset. Estava fechado, o sunset o pessoal vê nas montanhas. O lugar é magnífico, magnífico. Siem Reap, um pouquinho da cidade que abriga Angkor, o maior monumento religioso do mundo. E é o principal destino turístico do Camboja. Hoje, Siem Reap tem cerca de 250 mil habitantes, mas há quase 1000 anos, a região de Angkor, com 400 quilômetros, a moeda local é o riel cambojano, mas eles utilizam amplamente o dólar americano, tanto que na maioria das lojas e restaurantes está tudo em dólar. Comida boa, bebida acessível, ótimas hospedagens, fácil locomoção e um clima agradável. Ah, o povo é extremamente acolhedor e prestativo. A gente parou aqui numa frutaria de estrada para provar algumas frutas e conhecer. E aí, várias. Isso daqui, ó, não é para comer. Isso daqui é duro que nem uma pedra, ó. Esse aqui a gente provou, é tipo uma castanha, uma amêndoa. É gostosinho. Isso daqui pra eles é cherry, mas parece uma mini plum, mini ameixa. Isso aqui é outra fruta, mas não é de comer, é só de cheirar. Você compra a fruta pra cheirar. Heitor sem roteiro, mais um. Angkor está definitivamente no meu top 10. É um lugar magnífico, tal qualmente indescritível.